tarde, pessoal. Boa tarde. Que a paz de Cristo esteja em nosso coração mais uma vez. A gente está aqui para conversar novamente em cima desse livro aqui, para aqueles que não têm, Fundamentos do Cristianismo, o Manual da Fé Cristã. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Que bom. A gente está ali por volta da página 172 até 181 do livro. A gente vai falar um pouquinho do ministério de Jesus e seus ensinamentos, falar um pouquinho das diferenças dos ensinamentos de Jesus para os mestres da época do Senhor. É isso, a gente vai conversando aqui. Então, irmãos, como eu estava falando, a gente vai falar um pouquinho do ministério e dos ensinamentos de Jesus. Eu acho que é um pouquinho importante a gente só recapitular sobre a sociedade judaica da época de Jesus. Se a gente vai falar dos ensinamentos de Cristo e da diferença dos seus ensinamentos para os ensinamentos dos mestres da lei daquela época, acho que vale a gente recapitular um pouquinho. Então, a sociedade judaica contemporânea do tempo de Jesus, ela era dividida, eu falei isso com vocês, retrasada. Ela era dividida em algumas frentes político-religiosas. A gente falou do povo fariseu, a gente falou do povo saduceu, a gente falou dos essênios, dos zelotes. Em específico, eu gostaria de recapitular com vocês quem eram os fariseus e os saduceus, porque na Bíblia a gente vê uma diferença muito grande, é enfatizada a diferença de Jesus em relação a esses dois grupos religiosos. Os fariseus era aquele grupo que acreditava que a obediência extrema à Torá, ao Pentateuco, traria um certo sinal a eles diante de Deus, um sinal de santidade, um sinal de separação. Eles acreditavam que, tendo uma obediência estrita à lei dada a Moisés, seria um povo diferente. E quando Deus viesse julgar Israel e fazer justiça por tudo que Israel estava sofrendo, eles seriam um povo diferente, seriam a luz, seriam a justiça de Deus na vida dos pagãos. Eles eram tremendamente nacionalistas, eram territorialistas, então eles odiavam os romanos, estavam ali debaixo da opressão romana, mas odiavam e tinham a esperança de que Deus faria justiça contra aquele povo pagão. Os saduceus eram um povo vinculado ao Sinédrio, o conselho de juízes que promoviam a aplicação prática da lei judaica. Eles já acreditavam no convívio pacífico com os romanos, era um povo mais envolvido com a política, o sumo sacerdote da época era um saduceu indicado pelos romanos, né? E aí a gente entra sabendo, né, do pensamento desse povo, pensamento religioso deles, de como eles se portavam politicamente, do que eles ansiavam. Esse capítulo do livro, o capítulo 3, se não me falha a memória, nas páginas 172 até 181, vem propondo diferenças entre o ensinamento de Cristo e o ensinamento dos fariseus e saduceus, principalmente. O livro de Mateus deixa isso muito claro. É uma passagem que fala explicitamente que o povo olhava para Jesus falando e ensinando, e eles, dentro de si, até externalizavam isso, dizendo: ele fala de forma diferente dos outros mestres. Fala como quem tem autoridade. E aí a gente vai entrar um pouquinho no que isso significa. Por que Jesus era diferente desses mestres da época? Jesus ele não se preocupava, por exemplo, com a limpeza ritual que era proposta pelos fariseus, né? Ele se preocupava com a pureza que brotava dentro do coração das pessoas. Jesus observava o íntimo do homem, não o seu exterior. Os fariseus, pelo contrário, achavam que um ritual era capaz de tirar do homem toda a impureza e fazê-lo estar conectado com Deus. Então Jesus, diferentemente desse povo, ressaltava que a observância rigorosa ao sábado, por exemplo, ao invés de curar pessoas e ajudá-las, significava, na verdade, escravidão religiosa. E aquele povo pregava um ritual, né? O zelo pelo sábado, nada se fazia. A visão, por exemplo, trazida por Jesus sobre amar ao próximo, abrangia estender esse amor aos inimigos. E eles nem sequer imaginavam que amar ao próximo, segundo a lei,
significava que eles teriam de suportar os romanos e amá-los ou orar por eles. A busca genuína pela santidade era algo que Jesus valorizava. Ele nunca veio extinguir a busca genuína pela santidade e nem veio também desfazer-se de todas as regras e regulamentos existentes. Só que ele pregava um tipo de justiça mais exigente, um tipo de justiça que excedia apenas a aparência externa, um tipo de justiça que excedia a justiça pregada pelos fariseus e saduceus. Jesus, em suma, era aquele que propunha um evangelho voltado para a análise do coração humano. A pregação de Jesus visava expor a nudez do nosso coração, diferentemente daqueles mestres da lei da época. A gente pode ver isso em Marcos, capítulo 1, versículo 22, quando eu falei aqui que o povo via em Jesus uma diferença muito grande. Marcos 1, 22 diz assim: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. É justamente por isso, pelo que eu falei antes, né? Jesus ele vem falando de uma impureza que brota do coração. Em Marcos 7, 14 e 23, diz assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna-o impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, então que ouça. Aí, depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. E ele disse assim: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e depois é eliminado. Então, ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou dizendo: o que sai do homem é o que torna impuro, pois o interior do coração do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem, impuro. Então, ao contrário dos fariseus e dos saduceus, que achavam que o jejum ou que um sacrifício, que matar um cordeiro, simplesmente aquele ato externo limparia o homem de toda a maldade, Jesus veio dizer que não. Eles estavam apresentando coisas externas, mas seu coração estava podre. E ele propõe uma nova ótica, ele propõe uma nova visão do que é pecado, do que é pureza, do que é impureza. Essa é uma das diferenças da pregação de Jesus para a pregação dos mestres da lei daquela época. Sobre o sábado, Jesus também tinha uma visão diferente. Marcos 3, 1, 6 diz assim: noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observaram atentamente para ver se ele iria curar aquele homem no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Então Jesus, ao desconstruir aquela religiosidade dos mestres fariseus, mestres da lei, simplesmente procuraram matá-lo. Quando ele disse que o nosso coração, as nossas intenções são mais do que um simples rito religioso, eles ficaram irados e quiseram matá-los. Por quê? Eles estavam entenebrecidos do seu entendimento, andavam sem Deus. Faziam-se de filho da luz, mas eram filhos das trevas. E a autoridade da pregação de Cristo desafiava aqueles corações imundos e colocava à nudez pessoas que tinham a aparência de que estavam vivos na fé, mas na verdade eram sepulcros caiados.
É muito interessante se a gente der um Google aí do que significa sepulcro caiado. A palavra caiado vem de cal. Sepulcro era um sepulcro que era todo branquinho por fora, para dar uma aparência de limpeza, né? E quando você ia abrir, aquele sepulcro estava todo podre, cheio de ossos. Assim Jesus se referia àqueles que, fazendo rituais, pregando uma santidade externa, falando bonito e tudo mais, mas com o coração cheio de impureza, ele falava: vocês estão podres. Lavam o copo, mas o conteúdo está sujo. Externamente bonito, mas por dentro podre. Então Jesus ele exige dos seus seguidores, diferentemente dos fariseus, que colhiam o dízimo do coentro, colhiam o dízimo de tudo quanto é coisa, mas não ajudavam as viúvas, os órfãos, não amavam o próximo na sua essência. Ele fala em Mateus 5,20: porque eu lhes digo que se vocês não tiverem uma justiça superior a desses homens, fariseus e saduceus, mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no céu. Então, na verdade, os ensinamentos de Jesus são mais rigorosos do que aqueles pregados segundo a lei. A lei dizia que a gente não mate ninguém. Jesus disse: eu, na verdade, vos digo, se vocês imaginarem no seu coração matar alguém, você já se tornou homicida. Se você cobiçar a mulher do seu próximo, somente no seu pensamento você já adulterou com ela. E de onde que vem essa autoridade dos ensinamentos de Jesus? Né? Ao tornar o coração do homem nu diante de Deus, diante da sociedade, as pessoas se questionavam: em nome de quem esse homem ousa falar da gente? Em nome de quem esse homem ousa desafiar centenas de anos de prática da lei, de cumprimento rigoroso dos rituais de purificação? Em nome de quem esse homem ousa entrar no templo e falar que nós somos impuros? Jesus fomentava isso no coração deles. Jesus queria que eles manifestassem a sua intenção. Jesus queria que eles manifestassem a sua visão sobre os seus ensinamentos, sobre aquilo que eles estavam recebendo. É comum a gente ver em Mateus, capítulo 5, ali no Sermão do Monte, diversas vezes Jesus falar assim: vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados, eu, porém, vos digo. Ele estava passando uma mensagem, não é subliminar, mas entre as linhas havia uma mensagem. Então ele fomentava no coração dos homens a seguinte pergunta: quem é esse? Em nome de quem ele fala? E aí Jesus apontava para si mesmo como o único caminho. A autoridade da sua mensagem estava vinculada a Deus e ele como um só. Então a mensagem trazida por Cristo indicava que os seus seguidores deviam não só reconhecê-lo como o Filho de Deus, mas o único caminho que ele religava o homem caído em pecado ao Pai. Arrepender-se, despir-se de si mesmo, era um dos pilares da sua pregação. A autoridade de Cristo ia além da autoridade dos mestres fariseus. A autoridade dele e a autoridade da sua pregação estava como o rei enviado à terra para trazer boas novas. O Rei dos Reis, aquele que cumpria as profecias do Antigo Testamento. E quem é Jesus? Perguntaram em Marcos 8:29. Ele perguntou a Pedro, na verdade: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Em João 14:6 e 9, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente pode, às vezes a gente não imagina o impacto dessa declaração ao povo daquela época. Um homem que dizia que veio do lado de Deus, estava declarando: eu sou o caminho. Tudo que vocês estão fazendo, todo esse apego à liturgia, ao ritual para purificação, de nada vale se vocês não creem em mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então os discípulos diziam a ele: mostra-nos o Pai. E ele disse: basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer: mostra-nos o Pai? Então, no coração daqueles homens, a ira ressaltava e crescia e crescia e crescia. E Jesus dizia: eu sou o pão da vida.
os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas eles morreram. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Bebam dessa água e vocês nunca mais terão sede. Ao declarar essas coisas, os fariseus, os mestres da lei queriam matá-lo. Até os milagres de Jesus apontavam para quem ele era em Deus. Em Lucas 7, 11 e 16, logo depois de Jesus entrar numa cidade chamada Naim, e ali iam com ele seus discípulos e uma grande multidão, quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do o filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois ele se aproximou e tocou no caixão. Então, então ele disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." E ela se levantou. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Os milagres que ele fazia era a testificação da sua mensagem. Então um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo, a multidão dizia. Os milagres de Jesus não eram milagres desconexos da mensagem que ele pregava, mas testificavam da sua autoridade ao pregar aquela mensagem. Então, em Marcos 2, 5, 12, diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser que seja Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, então ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração, em seus corações? O que é mais fácil dizer a esse paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos. Então eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Os milagres testificavam que ele era o Filho de Deus. A mensagem de Jesus exigia dos seus seguidores, dos seus ouvintes, algo diferente daquilo que os fariseus pregavam. A sua mensagem dizia que, para segui-lo, deveríamos negar-nos a nós mesmos e amá-lo mais do que a nossa família, mais do que tudo. Ele disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por mim, por minha causa, encontrará. Essa mensagem era impactante aos olhos daquele povo. Jesus estava falando que ele deveria ser a primícia, ele deveria ser o primeiro. Certa feita um homem dizia: posso enterrar meu pai? Deixe os mortos sepultarem os mortos. Jesus estava trazendo uma mensagem que ele era o centro de todas as coisas. Não havia outro caminho a não ser deixar a sua cruz e segui-lo. Não havia nada que poderia trazer luz a Israel a não ser o próprio Cristo ressurreto, a não ser o sangue que ele derramaria. E essa mensagem soava de forma muito estranha aos contemporâneos judeus daquela época. Ele dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Dizia isso a todos aqueles que estavam ao seu redor, inclusive aos mestres da lei. Então eles recebiam aquela mensagem como se fosse uma grande ofensa, porque como um homem é capaz de dizer aqueles representantes religiosos que tinham, entre aspas, a sua vida ali, uma reputação ilibada diante do povo, voz de Deus para o povo, como um homem é capaz de dizer a eles que tudo que eles tinham feito até aquele momento de nada valia porque eles tinham um coração podre? Então Jesus os desafiava. A mensagem de Jesus
era uma mensagem direcionada não somente ao território de Israel. Jesus, diferente dos fariseus, não era nacionalista. Ele estendeu a salvação a todos nós. E ele não se ateve aos limites geográficos, não atentou para a aparência dos homens, para a posição social, para a posição econômica, para a origem, para a raça. Nem mesmo fez distinção entre homens e mulheres. Cristo começou a convocar um povo de coração disposto a arrepender-se. Ele não estava preocupado com as vestes de ninguém. Ele não estava preocupado com o poder político, social, econômico. Ele não estava preocupado se as pessoas sabiam de retórica. Ele não estava preocupado com todo esse ritual, com toda essa estética, com todo, entre aspas, com todo esse filtro. Ele estava olhando para o coração e dizendo: vinde a mim. Se vocês estão cansados, vinde a mim. O Filho de Deus não impôs nenhum limite para aqueles que quisessem segui-lo, a não ser que se arrependessem e crescem. Ele não exigiu nem mesmo que a gente tivesse uma reputação ilibada. Jesus, ele dirigiu a voz aos cansados, aos pobres, aos oprimidos, às viúvas, aos leprosos, aos cegos, aos coxos, aqueles a quem os fariseus desprezavam e tinham nojo, aqueles abandonados pela sociedade. O Senhor estendeu a sua voz e a sua mão de misericórdia. E por isso a sua pregação, a sua autoridade, a sua mensagem era diferente da mensagem trazida pelos doutores da lei, por cegos que guiavam cegos. Jesus, na verdade, veio trazer vista aos olhos cansados, paz ao coração cansado e desesperançado. Então ele começa a convocar uma nova comunidade. Não precisava ter roupa cara para entrar nessa nova comunidade. Não precisava saber fazer oração solene diante de todo o povo. Não precisava ter uma grande eloquência. Ele estava convocando aqueles que eram capazes de dizer: eu não tenho nada para te oferecer a não ser um coração cheio de pecados. Ele estava dizendo para aquele povo: eu não vim convocar aqueles que estão dispostos a viver somente na teoria, da teologia ou da prática da lei. Eu não vim convocar aqueles que diante do povo têm uma reputação ilibada, mas na sua casa comete coisas que, um ditado popular, até o diabo duvida. Eu não estou convocando um povo que está disposto a viver num clube social no final de semana. Eu estou convocando um povo que está disposto a viver novidade de vida. Viver uma vida em arrependimento, coração contrito, espírito quebrantado. Jesus dirigia a sua palavra, a sua mensagem até às prostitutas e aos publicanos. Porque a gente vê isso em Mateus 21:32. João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. Vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus, diante do poço de Jacó, encontrou uma mulher e começou a dizer para ela: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. E quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então Jesus oferece uma água que sacia toda a sede. Só que, ao direcionar-se àqueles que viviam na teoria da lei, João 10, 24, 28 diz que
os judeus se reuniam ao redor dele e perguntavam: até quando nos deixará em suspense? Eles não conseguiam enxergar que aquele que trazia boas novas era o Cristo. Então eles diziam: se você é o Cristo, diz a gente abertamente. Não bastavam os sinais, não bastava a mensagem, eles não conseguiam abrir os olhos. Então Jesus dizia: eu já lhes disse, mas vocês não conseguem crer. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não acreditam, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, a mensagem desafiadora de Jesus, a mensagem que despia o homem de toda a sua aparência externa, era uma mensagem nova, e somente as suas ovelhas conseguiam enxergar naquela mensagem palavras de verdade. Partindo para a conclusão dessa pequena reflexão, Jesus era totalmente distinto daqueles homens. Porque o que ele pregava, ele cumpria. Diferente daqueles homens que não cumpriam o que pregavam, ele fazia tudo aquilo que ele prometia e cumpria. Ele anunciou ao mundo que ele e Deus eram um, que ele era a esperança prometida, que ele era a própria restituição de Israel, que ele era a luz das nações, ele era o Messias, o justo e o justificador. Ele era o aclamado das nações. Ele era o cumprimento do que estava escrito em Isaías 53. Ele era o bom pastor, o príncipe das nações, o cordeiro imaculado de Deus. Ele era o rei dos reis e senhor dos senhores. Príncipe da paz, estrela da manhã, verdadeira propiciação pelo pecado, centro de tudo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Todos somos convocados a crer nessa nova mensagem de Cristo. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter acesso a essa mensagem. Ele se entregou para que nós pudéssemos ser religados a Deus. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estarmos aqui sentados, falando dele. As almas cansadas receberam um convite. Os oprimidos foram libertos. Todos que creram sentiram sobre si um novo jugo leve. Então, diferentemente de todas aquelas promessas, de toda aquela pregação dos fariseus e dos saduceus, a pregação de Jesus era diferente. A sua autoridade estava em Deus. E ele faz o seu convite, o convite proposto àquela época, também é posto para nós todos os dias. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o jugo é suave e o meu fardo é leve. A lei não foi capaz de tapar o vazio que estava no coração do homem. Nenhum ritual, nada que eles faziam era capaz de responder aos anseios humanos na sua mais profunda intimidade. Mas a mensagem de Jesus, a sua autoridade, os seus ensinamentos, era muito diferente da proposta dos fariseus e dos saduceus. Ele faz um convite para todos aqueles que estão dispostos a simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor, me aceite. Eis aqui esse servo cansado, que não tem nada a oferecer ao Senhor. Ele nos convida todos os dias, cansados, oprimidos, pecadores que tropeçaram. Venham a mim, vocês encontrarão a paz que vocês jamais encontraram em qualquer outro lugar. Então ele pregou a toda aquela multidão, dizendo que ele traria cura verdadeira. A luz de Deus nunca se apagaria dentro do povo. Os seus ensinamentos, diferentes dos ensinamentos daquele povo, mestres e doutores, eram ensinamentos que trariam paz eterna, riqueza eterna,
limpeza eterna, gozo eterno, alegria eterna, felicidade verdadeira, restituição verdadeira. Os ensinamentos de Jesus trariam aos joelhos fracos e cansados fortaleza, aos pés machucados consolo, às mãos cansadas uma outra mão para segurar. A cada dia de nossa vida, o Senhor nos transmite essa mensagem. E se nós estamos cansados, atônitos, amedrontados, ansiosos, Ele diz a nós: venham a mim e bebam, bebam dessa água. Então vocês encontrarão descanso. Essa era a mensagem de Jesus e essas são as diferenças trazidas por esse livro. Diferenças que estão baseadas nas Escrituras. Então a gente vê que a mensagem trazida por Deus era uma mensagem viva, diferente da mensagem morta trazida por doutores da lei. E essa reflexão foi em cima da autoridade da mensagem de Cristo e dos seus ensinamentos. E é isso, meus irmãos. Essa mensagem se renova a cada dia em nossos corações. Nós aqui como igreja nos reunimos em torno da mensagem que ele há tantos anos veio trazer ao mundo. E aí, vocês têm alguma coisa para acrescentar, complementar, perguntar? É sempre esse silêncio, né? Como dizem, eu não sei se isso é bom ou ruim, se entenderam ou não entenderam. Brincadeiras à parte, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor.